Olá, meninos! Hoje a gente vai fazer um aulão de resolução de questões do Enem. Esse Enem, ele foi a modalidade PPL de 2019, que ele é aplicado apenas para pessoas privadas de liberdade. Aí, no caso, eu vou resolver com vocês, do caderno de natureza, as questões relacionadas à química ou bioquímica. Então, pode ter aí algumas contextualizações entrando na parte de biologia e física, mas eu só selecionei as questões que elas resolvem com conhecimento em química. Então, no caso, a primeira questão do caderno, ela tem uma contextualização com a Aedes aegypti, né, que transmite dengue, zika e a chikungunya. E ele fala assim, que existe um produto, um herbicida, que tem uma concentração de 10% do princípio ativo, que é o que mata a larva. E aí ele diz que para usar, né, para ser manipulado na casa das pessoas, esse produto tem que estar com 2%. Então, 1 litro, ele quer distribuir, né, em volumes de 1 litro, com a concentração final de 2%. Então, qual é o caso? O caso é, você tem uma concentração inicial do produto de 10%, vai colocar lá num frasco de 1 litro, para que fique no final com 2%. Então, você vai diminuir a concentração, você vai diluir. Aí ele quer saber qual é o volume que você usa do produto inicial, que é o concentrado, com 10%. Então, vamos entender como é que funciona isso aqui. Eu coloquei uma imagenzinha para que vocês compreendam mais ou menos como é que funciona. É uma diluição. Você vai pegar a solução inicial e vai colocar um determinado volume, uma quantidade. E dessa quantidade, você vai adicionar mais água. Você vai diluir. A concentração final, como diz na questão, já é 1 litro. E a concentração final é 2%. E o volume final é 1 litro. Então, ele quer saber quanto foi que tinha no começo, antes de colocar a água, certo? Então, se liga aí na pergunta. Ele quer saber a concentração inicial, o volume inicial. A fórmula da diluição é concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Então, você já tem aqui os dados que eu coloquei para você já separadinho. Concentração inicial, 10%, conforme está aqui no texto. Volume inicial é a pergunta, é seu X. Concentração final, 2%. E volume final, 1 litro. Como está aqui, o volume final de 1 litro. Então, só se liga nos dados, acertou os dados, aplica na fórmula. Na fórmula, você tem aqui concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. 10% a concentração inicial, o X é a pergunta, 2% a concentração final e o volume é de 1 litro final. O X aqui, ele está multiplicando por 10, esse 10 vai passar agora dividindo do outro lado, aí divide. 2 sobre 10, 0,2. Mas aqui, gente, esse volume inicial está em litro, mas as respostas estão em mililitro. Aí você tem que transformar 0,2 litros para mililitro. É sabido que 1 litro tem 1.000 mililitros. Fazendo para o regra de 3, você tem aqui, né, a cruzadinha, e vai ficar 1 que multiplica x é igual a 0,2 que multiplica 1.000. E no final vai ser 200 mililitros, que é a letra D. Então, esse é o gabarito. As provas do Enem, elas estão vindo com uma exigência de cálculo, no mínimo, básica, tá? Então, as pessoas, elas têm que, no mínimo, entender, identificar os dados na questão e aplicar nas fórmulas. É devido esclarecer que as fórmulas não são fornecidas. Vocês têm que saber as fórmulas de todos os conteúdos, matemática, física, química. É uma coisa que, infelizmente, ela não é colocada, tá, para vocês. Os dados, sim. Os dados, eles são obrigados. Essa questão, ela tem uma contextualização com o tema de energia, né, e também a parte de combustão. Mas aí o foco específico é a questão de emissão de gases, que são os produtos da combustão. Aí tem aqui no texto.
Antigamente, em lugares com inverno rigoroso, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam e antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. Então, se liga aí nesses detalhes colocados. Ó. Acendiam a fogueira dentro de uma sala fechada. Isso tinha um risco, porque as pessoas adormeciam, elas apagavam quando elas acendiam a fogueira no ambiente fechado. Alguma coisa, quando acendia essa fogueira, fazia elas apagarem. E elas poderiam, inclusive, morrer, né, e a óbito, mesmo que não houvesse incêndio. Então, alguma coisa naquela fogueira fazia com que aquela pessoa apagasse. Então, vamos aqui analisar quais são as características de uma combustão de uma madeira, né, de uma lenha. Quando a combustão é completa, ela emite CO2 e água, e quando a combustão é incompleta, ela emite monóxido de carbono, que é o CO, e água, ou apenas carbono e água. Esse carbono aqui é que vocês conhecem como fuligem. E, no caso, a fuligem, ela não chega a lhe apagar, ela vai lhe incomodar, né? Ela vai dar tosse, irritação, mas ela não vai lhe apagar. A liberação de calor intenso da fogueira, bom, quando a pessoa acende a fogueira naturalmente, ela vai acender numa quantidade que não seja incômoda. E mesmo assim fala, não houve incêndio. Então a fogueira está controlada. Só não morre porque está com calor. E se ela estiver acordada, ela vai lá e vai de alguma forma reduzir aquela fogueira. Então não é o caso. Consumo de todo o oxigênio pelas pessoas. Quando o oxigênio ele se extingue, a fogueira apaga. Então não seria o caso. Geração de queimaduras pela emissão de faíscas. O texto fala que não houve incêndio. Aí aqui, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. Aqui já condiz com a característica de combustão da lenha incompleta, que é a geração de monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, quando inalado, ele provoca exatamente o que está descrito no texto. Ele provoca desmaio, que é quando ele cita que a pessoa adormece, né? E se você continuar naquele ambiente já desmaiado, no caso, e inalando, né, aquele monóxido de carbono por um longo tempo, você vai poder ir a óbito devido à intoxicação grave. Né? Então, a resposta a essa questão é a letra E, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. Aí, no caso aqui, essa questão fala que é uma atividade prática, o professor propôs um experimento, um copo plástico, leite e suco de limão. E ele pede para você colocar o leite até a metade do copo e em seguida adicionar lentamente 20 gotas de limão. Aí ele coloca, levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão. Então, se liga, é já para você observar o pH do suco de limão. E a composição biomolecular do leite. Qual é o processo digestório simulado nesse experimento? Então, vamos aqui analisar logo qual é a relação do limão e do leite, né? Antes de a gente ver as alternativas. Aqui está a escala de pH, como é citado, e o limão, ele está aqui, ó, no pH de número 3, que é um pH, número 2, que é um pH ácido. Então, o leite, a gente já, o limão, a gente já vai analisar como uma coisa ácida. E o leite, ele possui, em termos de composição biomolecular, água, minerais, carboidratos, gorduras e proteínas. Tem um monte de coisa no leite, né? Então, vamos ver aqui as opções. Deixa eu colocar para cá, para o cantinho. Aqui você tem. Letra A, ação da bile. A bile, gente, é alcalina. Ela não tem a característica do limão, que é ácido. O suco pancreático também é alcalino. A saliva, ela é neutra. Então, ela também não tem essa característica ácida do limão. O suco entérico, que é o suco que ele tem lá na parte do intestino, ele também é alcalino. Então, você tem aí, da letra A, letra D, tem descrições de substâncias que elas são ou alcalina ou neutra. Então, no caso aqui, letra E, a ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago. O suco gástrico,
ele é composto basicamente por ácido clorídrico, que tem o pH extremamente ácido, tá? Aqui, ó, o ácido estomacal, que é o suco gástrico, ele tem pH próximo a 1, que também é muito próximo ao limão. Então, eles têm natureza bem próximas, né? Então, aí já condiz com essa faixa do suco, o faixa de pH do suco de limão. E a composição biomolecular do leite? Vamos ver. Suco gástrico sobre as proteínas no estômago. O leite tem proteína, então o limão ele vai ter um efeito parecido na proteína do leite, que são as caseínas. Então, nesse caso, a letra E é a resposta correta. Essa questão, ela fala sobre a calagem, que é quando você coloca o carbonato de cálcio e de magnésio no solo. Eles fazem isso quando o solo ele está muito ácido. É justamente para você aumentar o pH do solo, você deixar ele mais alcalino, né? Aí ele coloca, os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois... Então, ele descreveu quais são esses compostos, né? Como eu tinha dito, é o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e o carbonato de magnésio. Aí ele quer saber por quê. Aí ele pergunta, letra A, são óxidos inorgânicos? Não, eles são sais, tá? Aqui, ó, tem a presença de um cátion e de um ânion diferente de H+, ou OH-. São fontes de oxigênio? Sim, ambos têm oxigênio na sua fórmula, né? Mas o oxigênio por si, ele não eleva. Ele nem eleva, nem reduz pH de solo. O oxigênio está presente na atmosfera e ele não vai alterar o solo pela sua presença. Não nesse sentido. Aí, o ânion que reage com a água. Então, vamos ver aqui a reação do carbonato de cálcio com a água. Como todo sal, né, em contato com a água, ele vai liberar os íons Ca2+, e o ânion carbonato, né, que é o CO3 2-. E esse ânion, em presença de água, no caso esse cátion, ele é caracterizado por uma base forte, ele eleva o pH. E esse ânion, que é o que está descrito na alternativa, ele também reage com a água e produz um ácido fraco. Aí vamos só entender, veja só. Na presença de água, esse sal, ele gera um ácido fraco e uma base forte. Dessa forma, o que é que você tem? Você tem a prevalência do pH mais alto, que é o da base forte. Então, ele vai elevar nesse sentido, tá? Mas existe, sim, a reação do ânion. Então, nesse caso, está correta a descrição. Para quem estiver interessado em saber onde é que qual é o conteúdo específico, é na parte de funções orgânicas. E na parte de equilíbrio químico, ou melhor, equilíbrio iônico, onde tem hidrólise de sais. Então, o assunto de sais, que é funções inorgânicas, e o assunto de equilíbrio iônico, que é a reação dos sais com a água.